Nesse momento aqui eu quero compartilhar alguns pensamentos com os irmãos diante de um texto bíblico que com certeza vai nos ajudar a pensar ainda melhor nesta conversa que podemos ter juntos, que estamos chamando aí desse fórum, né? Nessa semana aqui foi um pouquinho fria, né? O que acham? Foi ou não foi? Acho que o pessoal que estava lá na Vila Olímpia sentiu ainda um pouquinho mais lá, né? E realmente estava gelado. Quantos de vocês tomaram sopa essa semana? Gente, uma sopinha fez um bem, né? Na sexta-feira, irmãos, lá no prédio onde eu moro, nós também tomamos sopa. Sopa com um grupo de moradores do prédio. E estava uma delícia. É um desses momentos que nós levamos o pessoal e eles estimulados a isso, para estarmos juntos. As pessoas com as quais nós temos lá do prédio estudado a Bíblia. É um desses encontros que temos desafiado aos irmãos a estarem fazendo, aproveitando, abrindo sua casa, para fazermos e compartilhar com eles alguma coisa, às vezes um pensamento, deixar um versículo, uma oração, deixa um folheto, para demonstrar para eles que desejamos nos relacionar com eles como amigos, independente se um dia eles vão aceitar a Jesus ou não. Essa não precisa ser a sua preocupação a ponto de forçar alguma coisa. Apenas busque se relacionar. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para Mateus capítulo 9. E eu queria pedir que você lesse esse capítulo hoje. Eu não vou ler esse capítulo porque, irmãos, eu quero ser fiel aqui ao nosso tempo. E não pretendo, então, estender demais. Eu tenho mais ou menos aí uns 30 minutos para dizer alguma coisa. E nesse capítulo 9 aqui de Mateus, queria começar pelo final dele, a partir de uns versículos já bastante conhecidos, que é lá do versículo 35. E aí diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, esse texto é familiar, creio que da maioria de nós, que aqui olha para o exemplo de Jesus como aquele que, motivado por compaixão, por misericórdia, ele anda por todos os lados, casas, poços, sinagoga, ele vai para todo lugar para compartilhar da mensagem e ajudar pessoas a viverem melhor. Agora, nesse capítulo aqui, aliás, uma informação à medida que o irmão pode estar lendo a Bíblia. O registro, sobretudo dos evangelhos, que são feitos por 4 autores diferentes, por isso temos aí 4 evangelhos. Todos eles, os evangelhos, eles foram escritos focando na pessoa de Jesus. E cada um dos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, está procurando falar de Jesus algo diferente da vida dele. Porque, inclusive, os autores estão escrevendo para pessoas diferentes. Mateus escreve para os judeus, mostrando que Jesus é o rei, é o Messias que eles estavam esperando. Marcos escreve para não-judeus, romanos, para dizer que Jesus é servo. Lucas, médico, ele está escrevendo para alguém que era um amigo dele, alguém
socialmente importante. Inclusive ele escreve Lucas e depois ele continua no livro de Atos para a mesma pessoa, mostrando o seguinte: Jesus é 100% humano, é de carne e osso, é igual a nós. E esse mesmo Jesus que começou uma obra, então ele vai dizer o seguinte, lá no livro de Atos, ele vai continuar, só que agora ele não está mais aqui. Então ele enviou o Espírito Santo e dá continuidade ao trabalho dele. Aliás, o livro de Atos começa dizendo que, olha, Teófilo, eu relatei para você alguma coisa que Jesus começou a fazer e vai continuar. Então é a descrição do livro de Atos. E o livro de João mostra que Jesus é Deus. E eu me impressiono com o livro de João porque ele, sendo nos apresentado como Deus, ele deu atenção para pessoas, para indivíduos. É o livro da Bíblia, é o livro dos Evangelhos, onde você vai notar a maior quantidade de Jesus Cristo conversando com pessoas individualmente. Ele deu atenção para um, ele dá atenção para você e para mim como indivíduos, como pessoas. Você e eu não somos mais um na multidão. É o que, no caso, ele sendo Deus, veio até nós, dando essa valorização a nós. Agora aqui, irmãos, nesse texto aqui, é interessante que ele começa o capítulo dizendo o seguinte: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade, Cafarnaum. E agora ele vai compartilhar aqui o relato, Mateus vai compartilhar o relato de uma cura de alguém que era um paralítico e que precisou ser levado. Irmãos, Jesus, um detalhe importante aqui, que no caso Mateus não mostra, mas Marcos mostra, Jesus está na sua própria casa. E na sua própria casa aqui, então ele vai curar esse homem que foi levado até ele. Havia muita gente na casa, a ponto de que as pessoas precisaram descer esse paralítico pelo telhado. E Jesus ensina ali uma verdade tremenda. Perdão. Ele está na sua casa. E o texto diz, irmãos, que haviam ali religiosos, mestres da lei, e eles provocaram a Jesus quanto ao fato dele dizer: vai para casa, os teus pecados estão perdoados. E eles dizem: mas quem pode perdoar pecados? Jesus diz, em outras palavras, irmãos, resumindo, eu posso. Eu sou Deus. Eu sou Senhor. E saindo desse fato, continua aqui nos Evangelhos, versículo 9, Jesus faz um convite justamente para esse autor, Mateus, o Levi. E diz para ele assim, ele está lá no trabalho, ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele faz o convite a ele dizendo o seguinte: olha, vem e me segue. Diz o texto que o homem deixou tudo, foi seguir a Jesus. E como ele era alguém de posse, não sabemos quanto tinha, qual que era a conta bancária dele, mas o fato é que ele, após o convite, ele faz irmãos, convida uma porção de gente para ir para a sua casa e faz um jantar daqueles. Para um jantar, convida Jesus, e vem gente à vontade para o jantar. Vem publicano, vem os chamados pecadores, ali aparece discípulos de João Batista, ali aparece fariseus, mestres da lei, enfim, irmãos, tamanho da casa ali, olha, não sei como é que foi o tipo de jantar, se foi tipo americano, cada um se servia, como é que era, mas o fato é que tinha muita gente. E de novo, quem sabe até aqueles religiosos que estavam na casa de Jesus, foram para outra casa, só que agora é jantar. E eles começam a questionar Jesus. O que é que diz o texto aqui? Versículo 10. Estando Jesus na casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos, pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Gente, Jesus está jantando. E ele está ali com um grupo de pessoas que para esses fariseus, mestres da lei, eram pessoas desqualificadas. Não eram pessoas que obedeciam à lei. Não eram santinhos. E Jesus diz: é com esses que eu quero jantar. Irmãos, o texto aqui continua. Versículo 14, uma segunda pergunta aparece. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Irmãos, agora vão condenar a comida. Jesus, inclusive aí, irmãos, no texto bíblico, Jesus é chamado de comilão. Ele gostava de estar com as pessoas. Há muitos momentos que nós vamos encontrar Jesus, irmãos, comendo com pessoas. Ele valorizava esse momento. Não era tanto por causa da comida, porque há momentos que ele soube ficar até 40 dias sem comer, porque não era hora de transformar, inclusive, pedra em pão. Ele achou que tem coisa mais importante. Mas ele usava desses momentos que para nós são tão significativos. Fala a verdade. Você já não pensou no almoço hoje? Até no lanche da noite já está engatilhado. Irmãos, constantemente nós estamos pensando comer. Eu acho que não é razoável que você veio para cá sem um bom café. Irmãos, todos nós temos a nossa maneira de ser, os nossos hábitos. E eu queria perguntar para os irmãos, o que é hábito? O que é um hábito? Costume. Para alguns, virou mania. Hábito é bom ou ruim? Depende. Para onde vamos? Se não muda, quantos maridos aqui têm o hábito de fazer com que a esposa, o almoço tenha que sair no mesmo horário? Eu tenho um hábito. É comum, irmão, se eu levantar às 5 da manhã. Todo dia. Eu levanto. Vou arrumar a mesa do café. Isso já faz 40 anos quase. Quer dizer, não faz 40 anos que eu levanto às 5. Eu levantava um pouquinho mais tarde. Mas já faz muito tempo. Eu levanto. Vou fazer um cafezinho. Pego uma bolachinha. Vai uma margarina ali, ou uma geleia. Vou ler minha Bíblia. Orar. Faz muitos anos isso. Hábito. É um bom hábito. Dá até para tirar o cafezinho. Mas é muito bom esse cafezinho. Todos nós temos hábitos. Alguns bons, outros que vão virar mania. Nós nos tornamos chatos com eles. Se não for assim, eu não jogo mais. Acabo arrumando encrenca. Eu pergunto, nós temos hábitos eclesiológicos? Na vida cristã aqui nós temos hábitos. Quem tem hábito de vir escola dominical? Hábito. Você já vem automático. Levantou. Se você não vem, o que acontece? Consciência. Se um filho fala que não vem, ai, o mundo vem abaixo. Hábito. É bom ou ruim? Depende.
vir no culto. Você sai de férias. Se no domingo você está de férias na praia, se você não for na igreja, há possibilidade de vir à praia à tarde e você quase se afogar lá. Por quê? Porque você não foi de manhã na escola dominical. Hábito. Nós temos hábitos. E alguns desses hábitos, irmãos, nós nem sabemos por que nós fazemos. Sejam hábitos pessoais, familiares. Eu já contei aqui, irmãos, um caso de uma família que se reunia, época de final de ano, e não pode ficar sem pernil. E sempre vinha o pernil com as pontas cortadas. Até que um dia, a neta, fazendo o pernil, chegou: mãe, alguém me perguntou por que a gente corta as pontas do pernil? A mãe falou: olha, pergunta para sua avó. Vó, por que a senhora cortava as pontas do pernil? Qual o segredo? O que tinha a ver com isso? Não, simplesmente a questão é que quando eu comprei um pernil, e o pernil não cabia na forma, eu cortei o pernil. Passou de vó para mãe, para neta, sempre que assar o pernil no final do ano, tinha que cortar a ponta. É um bom hábito? Tornou-se mania sem saber o porquê que faz. Olha o que Jesus diz. Eles estão dizendo aqui para ele: como pode... Porque os fariseus jejuam, nós discípulos de João também, mas os seus não fazem. Eu pergunto aos irmãos: jejum é coisa boa? Quantos de vocês vieram em jejum para aqui agora? Estão em jejum? Ah, ninguém, hein? São vivos. Todos nós. Jejum é bom? Tem diferença entre jejum e regime. Jejum é muito bom. Mas se eu não sei para quê, não tem razão de ser. Não é jejum, é regime. E Jesus está dizendo aqui: os meus discípulos não vão jejuar. Por que Jesus diz isso? Ele está dizendo: porque eu estou aqui. Qual que é a finalidade do jejum? Tem uma série de textos, irmãos, que nos ensinam isso. Para que jejuar? O que acha? Já vi que nós não jejuamos. Não sabemos por quê. Por que a gente vai deixar passar um tempo sem comer? Talvez você não queira almoçar hoje. Não, eu vou passar um tempo jejuando. Para quê? Você tirar o foco daquele alimento para colocar uma outra coisa naquele lugar. Eu vou colocar: quero mais tempo com o meu Senhor. Eu estou querendo saber alguma coisa de Deus. Eu quero orar mais. Eu quero estar lendo mais a palavra. Então, irmãos, basicamente, jejum significa estar com Jesus, estar com o Senhor. E buscar dele fortalecimento espiritual, talvez uma necessidade, alguma coisa que você queira gastar mais tempo com ele. Mas jejuar por jejuar, os fariseus jejuavam, irmãos, 3 vezes por semana. E Jesus, em dado momento, vai dizer, como que dizer para eles assim: e adianta? Está resolvendo alguma coisa? Irmãos, vir aqui no culto é uma boa prática religiosa, certo? Você indica alguém para vir ao culto? Para quê? Qual o objetivo? Se é só para uma prática nossa,
não há qualquer razão, não há qualquer valor em termos da nossa relação com Deus. O texto aqui continua o capítulo, irmãos, e Jesus sai. E diz aqui que ele estava ainda conversando quando chegou alguém dizendo para ele o seguinte: olha, a minha filha morreu, o senhor pode ir lá na minha casa? E é interessante que era justamente um dos dirigentes da sinagoga. Lembra-se? Jesus está na casa do Levi. E Jesus sai da casa do Levi para ir na casa do líder da sinagoga. De casa em casa. Ele vai para outra casa. Só que no meio do caminho, ele encontra aquela mulher enferma, chamada lá a ideia de hemorrágica, a gente não sabe nem o nome dela. Jesus a cura também. Chega lá na casa, aquele homem, ressuscita a sua filha, e o texto continua, irmãos, depois Jesus ainda é procurado por algumas pessoas enfermas, diz aí no versículo número 27, saindo Jesus da casa desse homem, 2 cegos o seguiram dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que é que eles estão pedindo? Nos cure. Olhe para nós. Faça algo por nós. O Senhor pode. Tenha misericórdia. E Jesus cura. Irmãos, nesse capítulo aqui, há uma série de verdades que poderíamos estender aqui muito falando. Mas eu queria só dizer para os irmãos o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos, a nossa maneira de fazer as coisas, se nós não sabemos por que fazemos. Isso é em casa, isso é na vida pessoal, isso é na igreja. Por que na igreja nós fazemos as coisas do modo como fazemos? Por que você gosta de ler a Bíblia do jeito que você gosta de ler? Nós temos o nosso jeito. O problema é quando esse jeito se torna mania. Eu vou ficando, parece que meio neurótico por aquilo. Quantos de vocês foram criados, ou quem sabe até hoje? Domingo é dia de macarrão com frango. E aí se não tiver macarrão com frango? Todos nós temos manias. E nós precisamos saber por quê. Nós fazemos o que fazemos. E aqui nesse capítulo como um todo, que eu convido os irmãos a estarem relendo, Jesus quer nos tirar, irmãos, algumas dessas manias. E uma delas, primeira, se você for almoçar, tomar café, jantar, quem você vai convidar? Os mesmos de sempre? Seu aniversário, quem você vai convidar? A batotinha? Ou você vai convidar aqueles que mais precisam? Nós vamos nos preocupar com aqueles que estão, como Jesus disse, os perdidos, os doentes, os enfermos. Então o desafio que tem sido proposto, inclusive para nós, nesse projeto, é nós convidarmos pessoas, amigos, para sermos amigos deles. Jesus, como Deus, como Senhor, Ele nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava. Vem, segue-me. Se quiser, vem. Convite.
Teve gente, inclusive, que ele deu atenção e essa pessoa disse assim para ele: não, eu não quero segui-lo. Tá bom. Mas Jesus deu atenção. Há pessoas que o seguiram, há pessoas, inclusive, no seu grupo dos 12, que fizeram algumas coisas com Jesus que não deviam. Mas ainda após a sua morte e ressurreição, Jesus foi atrás deles. Fala para o Pedro que eu quero conversar com ele. E sabe o que ele faz com Pedro? Irmãos, ele vai tomar café da manhã com Pedro. Aí Jesus amanhece na praia. Só diz assim: Pedro, estou aqui. E a hora que o Pedro, irmão, sai do mar, chega na praia, os discípulos, o café estava pronto. O peixe já estava assado. Jesus já tinha colocado a mesa. E ele vai conversar: Pedro, tu me amas? Eu quero usar a sua vida, Pedro. Você é importante para mim. Desafio para nós, irmãos, é olharmos para as pessoas, para os nossos amigos, com compaixão. Eles estão perdidos sem Jesus. Não estão perdidos sem a sua religião. Não é porque ele não é batista como você é que ele está perdido. Ele está perdido porque não tem Jesus. Foque em Jesus. Ele precisa jejuar com Jesus. Ele precisa aprender a orar e falar com Jesus. Conversando com uma dessas pessoas lá no prédio esses dias, perguntei: você já entregou sua vida a Jesus? Ele falou assim: inteirinho. Tudo. Como é bom ouvir isso. Como é bom. Esse é o foco. Fale de Jesus, porque ele está perdido. Se você e eu não tivermos compaixão, por que alguns irmãos sairiam daqui e vão lá para a Vila Olímpia? Por que muitos dedicaram essa semana das suas vidas, tempo, para falarem de Jesus para outras pessoas? Compaixão. E é interessante, irmãos, que é a ideia aqui do texto de misericórdia. Misericórdia. Um outro hábito que o Senhor nos ensina nessa questão de valorizar pessoas. Por que ele vai de casa em casa? Por que ele quer jantar com as pessoas? Por que ele quer almoçar com as pessoas? Por que ele se deixa ser chamado de comilão, inclusive em algum momento beberrão? Não se importou com isso? Por que ele foi lá conversar com aquela mulher samaritana que já estava no 6º casamento? Por que ele ficou sozinho com a mulher adulta? Gente, você, eu, pessoas. Ele não está preocupado, irmãos, com prática religiosa. Sabe quando ele orava? Quando quase ninguém via, de madrugada. Ele não precisava mostrar isto. Jesus só jejuou naquele momento de desafio para enfrentar todo o seu ministério no seu início, mas não para mostrar o quanto ele praticava jejum. Práticas, irmãos, são importantes na nossa vida para nós, para nos dar princípios, limites. Mas nós precisamos saber por que fazemos isto. E o desafio é relacionarmos. Eu queria incentivar o irmão. Busque relacionar com pessoas que estão perdidas. Amados irmãos, eu fiz um seminário que eu creio que é um seminário muito bom. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que eu aprendi com alguns professores, e talvez eu tenha aprendido errado, uma doutrina que está aí na Bíblia que eu entendi errado, chamada doutrina de
dentro da área de santificação, separação. Só que, em vez de eu separar o pecado que aqui dentro de mim, eu me separei de pessoas que estavam perdidas. Por quê? Porque eram trevas. Eu sou luz, então não posso ficar com as trevas. Irmãos, eu tenho que estar nas trevas, porque é nas trevas que eu sou luz. Qual a minha luz aqui nesse contexto agora? Os irmãos estão vendo alguma luz aqui? Mas num contexto, irmãos, de trevas, uma velinha faz diferença. Mas se nós acendemos uma velinha aqui agora, aliás, olha quantas lâmpadas acesas. Mas se tiver aqui, nós vimos aqui à noite, vai fazer uma diferença muito grande essas lâmpadas acesas. Somos luz, fazemos diferença na vida dos nossos amigos, a quem nós devemos chegar perto. E nada melhor do que aprender com Jesus, indo de casa em casa. Lembra do Zaqueu? Publicano, condenado. Jesus chega para ele e olha lá em cima. Zaqueu, desce daí. Vamos tomar um café lá na sua casa. Multidão condena. Então, desafio, irmãos, para nós. Mais do que você pode fazer, como Jesus diz aqui, essa colocação dele, desejo misericórdia, não sacrifício. O que significaria isso? Era o culto deles. Era um momento de dedicação. Eu prefiro que você demonstre misericórdia para alguém que está precisando, do que simplesmente me vem cultuar, entregar a sua oferta, sem que haja em você preocupação com aquele que está perdido, com o doente. Esse era o contexto dele. Amados irmãos, olhar para Jesus, pensando nos nossos hábitos, e como eu coloquei aí também, depois o irmão pode ler aí no boletim, oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Olhando para Jesus, são oportunidades para sermos pessoas definitivamente respostas de oração, como diz no final do capítulo. Peça ao Senhor da Seara que mande gente que está cheio de ovelha, precisando de cuidado. Você e eu precisamos de cuidado. Você e eu precisamos de relacionamento. Se você e eu fomos maltratados num contexto, nós não queremos voltar naquele contexto. Relacionamento. Se somos aceitos, voltamos. Gostei. Aquela pessoa sorriu para mim, me deu um abraço, me cumprimentou, me disse bom dia. Relacionamento. Vamos, relendo esse capítulo, pense que o autor aqui, ele está falando desde o começo de perdão, de alguém carente. E o autor, numa sequência aqui, irmãos, vai nos levar justamente a isso. Entendemos o que Jesus quer de nós. Eu quero graça. Eu quero abençoar outros com misericórdia através de você. Com isto, eu vou abrir a minha vida, eu vou abrir a minha casa, eu vou convidar pessoas para virem estar comigo, porque quando eles estão comigo, eles podem entender a um Deus misericordioso que nos ama. E nós vamos deixar que Deus nos use para as pessoas entenderem a misericórdia. As pessoas vão entender através de nós. Por isso, irmãos, quando nós ouvimos aqui algo como queremos mudar um horário, um culto um pouco mais cedo, um culto no seu horário, uma quadra
para nos relacionarmos mais com pessoas? Pensando nisso. É o desafio de estarmos com gente. Não é simplesmente, irmãos, para nós terminarmos o culto mais cedo, porque aí, sabe como é que é? Dá para assistir o Fantástico inteiro. Talvez, se a gente levar a gente para casa para comer pizza, passa no Habib's, para estar com gente. Gente. Jesus quer gente. Porque Deus amou o mundo, Deus amou você e a mim, para quê? Para termos vida com Ele para sempre. Como é que ele diz lá em João 14? Na casa de meu Pai tem um cantinho para cada um. Por que ele não falou, olha lá, na casa do meu Pai tem um hotel? Por que será que ele não falou, tem um barracão, tipo do exército, cheio de beliche? E ele diz, eu volto, porque eu quero você comigo. Relacionamentos. Jesus ensinando para um intérprete da lei, ele resume toda a nossa vida em 2 mandamentos. Quais são? A nossa vida é o que é o horizontal? Lá em Lucas, samaritano, amar. Jesus resumiu tudo. Aliás, irmãos, esse é o resumo dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros fala do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 falam do nosso relacionamento entre nós. Resumo. É amar a Deus e pessoas. Amados, que o Senhor, esse bom pastor, nos dê esse coração dele. E se nós queremos mais do coração dele, temos que estar mais com ele. E não simplesmente momentos, rituais nossos, práticas que nos enganam, que nos fazem mal. Por que estamos aqui agora? Tem que ser por causa de Jesus, da presença dele, do ensino dele, do amor dele, da compaixão dele. E daqui a pouco nós vamos sair. Por quê? Para continuar a andar com Jesus o restante desse dia. Se voltarmos à noite, por quê? Por causa de Jesus. E queremos andar com Jesus. Queremos ouvir alguma coisa um pouquinho mais a respeito dele. Por que vamos nos reunir durante a semana? Por que eu vou falar de Jesus? Por que eu vou orar? Por que eu vou ler mais a Bíblia? Tudo por causa dele. Por causa de Jesus. Ele é o grande, irmãos, foco para a nossa vida. Que o Senhor, que Ele, de fato, torne essa relação nossa com Ele muito mais pessoal, muito mais verdadeira, e que Deus nos livre de fazer o que esses fariseus, mestres da lei, conhecedores, faziam. Só viver de uma prática. Mas Jesus diz, não é hora para jejuar. Um dia eles vão fazer isso, mas é porque esse dia eu não estou aqui. Então eles vão jejuar para estar mais comigo, para falar comigo. Eles vão orar para estar comigo. Agora eu estou aqui, por que eles precisam fazer isso? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, que bom que o Senhor tem prometido estar sempre conosco. O Senhor diz, estarei convosco até o fim. Então o Senhor está conosco nesta manhã. O Senhor esteve conosco nessa madrugada.
O Senhor andou conosco no dia de ontem. O Senhor vai caminhar conosco e nós queremos fazer questão disso. De como Enoque, expressão bíblica, Noé, eles andaram com o Senhor. Senhor Jesus, dá-nos o teu coração, que se preocupa com aquele que está sem o Senhor, perdido no trajeto da eternidade. Usa a vida de cada um de nós aqui, para abrirmos a nossa vida, para nos preocuparmos, sentimos mais a necessidade daquele que está doente, físico, doente de alma, daquele que está perdido, daquele que carece. Senhor, abra os nossos olhos para enxergar melhor isto na vida de cada um de nós aqui. Queremos andar e fazer diferença como o Senhor faz, como o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado, porque todo o mérito é teu, não nosso. O Senhor nos ama, tem nos perdoado, está conosco, como o Senhor fez com Pedro. O Senhor renova a nossa vida para cuidar de pessoas, para olhar para a gente. Obrigado por isto. Senhor Jesus, é em teu nome que nós falamos e pedimos que o Senhor interceda por nós, ó nosso Pai amado. É em teu nome que nós então dizemos. Amém.